Boa noite, pessoal do Front, senhoras e senhores. Boa noite, Danilo também, que falou que vai ver essa gravação. Hoje eu tô aqui para ajudar o pessoal a puxar os dados da API e eu vou passar 3 métodos para fazer isso. O primeiro é usando o fetch do JavaScript padrão. O segundo é usando uma biblioteca do Ladessa que chama API Client. E o terceiro é usando o API Client, uma outra biblioteca chamada Tanstack Query, certo? Sendo a terceira o modo recomendado para você fazer no Sysga e no Sigea, mas eu vou passar os 3, né, para tirar as dúvidas, para mostrar que no final é tudo a mesma coisa, certo? Então eu vou começar fazendo o fetch padrão. Eu vou assumir que todo mundo aqui já sabe usar fetch, já sabe promises, já sabe programação assíncrona, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Primeiramente, eu vou vir aqui na documentação da API, que está disponível aqui no Swagger. Se você não tem esse link, se você não lembra desse link, pesquisa aqui, Swagger Ladessa, que o primeiro resultado é o Swagger, é a documentação, beleza. Por enquanto não precisa de autenticação para usar as rotas da API, você vê que está tudo desbloqueado aqui. Então não se preocupa com essa questão de botar senha, botar usuário, nada disso, tá? Vamos lá, eu vou usar de exemplo, digamos que a gente queira listagem de usuários, certo? Eu quero listar todos os usuários cadastrados nesse sistema. Nesse vídeo aqui o foco vai ser simplesmente consulta e cadastro, tá? Outras coisas, editar, cadastrar, editar e excluir, vão ser em outro vídeo, tá? Também vai ter outro vídeo, um terceiro vídeo sobre formulários, mas esse aqui é só para consulta e listagem, beleza? Então vamos lá, eu quero listar todos os usuários cadastrados. Para isso, eu vou vir aqui no sistema e procurar a rota para isso. No caso, é a rota get, certo? O get usuários que está aqui. Como é que eu vou chamar essa rota? Se você tem conhecimento básico de fetch, você sabe o que a gente põe o link, né, o URL. Então, aqui a URL vai ser https://devladessa.com.br/pi/v1. Não põe Swagger, certo? Esquece esse Swagger, segue o que está escrito aqui. Então, vai terminar com /pi/v1/usuários. Então, eu vou copiar essa parte da URL aqui. E no final, eu vou botar só usuários, certo? Aí, se você já conhece o fetch, você deve saber que ele retorna uma promise. E eu vou armazenar essa promise numa variável chamada requisição. Beleza? Vou usar o wait porque é promise. Tá. Aqui eu posso usar a wait sem estar dentro de uma função async, porque no Nuxt, né, isso é possível, o Nuxt possibilita isso, porque o setup, a função setup do view, ela é assíncrona. Ô, misericórdia! A função setup do view é assíncrona, tá? Então você pode usar o wait aqui dentro sem precisar estar em uma função async. Beleza? Vou fazer assim porque é um método mais prático de menor código para a gente usar. Então, beleza, aqui dentro eu tenho a minha requisição, só que nessa variável requisição não tem só os dados, não tem só a listagem de usuários que eu quero. Também tem outras informações, como cabeçalho HTTP, status HTTP, enfim, coisas que para mim, na hora da listagem, não vão ser muito relevantes. Então, o que eu vou fazer? Const data, né, data de informações mesmo, é igual a requisição.json. Né, esse JSON basicamente pega o corpo da minha requisição, né, que são os dados que eu quero, e vai transformar no formato de JSON. Porque quando você faz o fetch, os dados vêm em forma de string mesmo. Para você poder manipular eles no JavaScript, tem que transformar em JSON, certo? E tem que ter um await aqui no início, porque JSON também é um método assíncrono, tá? Aí, a partir disso, você já tem as informações aqui tranquilo. Você pode fazer o que você quiser com elas. No caso, eu vou criar uma variável, vou armazená-las numa variável const usuários é igual a ref. Eu vou armazenar numa ref, numa variável reativa, por quê? Porque no momento que você faz o fetch, o fetch ele te retorna um valor vazio, porque ele é assíncrono, certo? Então você tem que esperar bater lá na API e voltar, não é uma coisa instantânea. Então, se fosse uma variável estática, sem ser reativa do view,
o valor que usuários iria te retornar seria o valor vazio, certo? Então aqui tem que deixar como reativa para ela atualizar quando as informações da API chegarem, beleza? Então aqui agora eu vou exibir usuários no meu template. Eu espero que dê tudo certo. Aí, exibiu, a fonte está 1.000.000%. Para deixar bonitinha a exibição, pode utilizar TreCode, que é basicamente para formatar essa questão de código, de JSON, beleza? Pode pôr aqui, que fica, ó, bonitinho, certo? Então aqui, ó, se abrir o DevLadessa, espero que carregue logo o nome de Jesus. Se abrir aqui o DevLadessa em usuários, você vai conseguir ver que os mesmos usuários que estão listados aqui, ó, Danilo, Patrícia, Letícia, são os mesmos que estão aqui, certo? Então essa tela aqui de usuários do Fisga está usando a mesma rota que a gente acabou de utilizar aqui também, certo? Um detalhe importante, você vê que os dados que nós recebemos aqui estão dentro de um objeto, certo? E esse objeto tem 3 propriedades, que é data, meta e links. Essas 3 propriedades a gente não tinha como saber, né? A gente não tinha como saber que a gente iria receber um objeto com 3 propriedades, data, meta e link. A gente só chamou a API e esperou para ver o que iria receber. Mas a gente não precisa adivinhar o que a gente vai receber, certo? Isso também está documentado aqui no Swagger. Então, como é que você faz isso? Isso está lá no finalzinho, tá? Vai lá embaixo, aqui em Schemas, certo? Então aqui estão todos os tipos, né? Cada tipo corresponde ao resultado de uma requisição diferente. Então, a nossa requisição para a listagem de usuários tem um tipo específico para ela, beleza? Aqui eu vou pesquisar com Ctrl F do navegador, já está pronto aqui, que eu já digitei antes, né? Que é o usuário list result view. É a tipagem que é utilizada especificamente para a requisição que eu fiz. Se você fizer outra requisição, procura a tipagem da sua requisição, tá? E aqui está dizendo, ó, é um objeto com essas 3 propriedades, meta, data e links. E aqui dá para ver informações sobre cada uma dessas propriedades. Meta tem outras propriedades, tem outros métodos. Enfim, se você precisar, vem aqui e acessa, certo? Porque às vezes tem coisas que o back-end, processos que o back-end já abstrai para você, que você pensa que teria que fazer no front, certo? Sendo que às vezes o trabalho já está feito, tá? E eu poderia muito bem pegar esse tipo aqui, e como eu estou usando TypeScript, né, eu poderia vir aqui e declarar que data, né, os dados que eu vou ter são do tipo usuário list result view, porque como a gente viu, o que eu recebi foi exatamente o que está documentado lá, um objeto com essas 3 propriedades. Mas o JavaScript não me permite, porque o meu código não tem acesso a essa tipagem em nenhum lugar, e não tem como eu importar tipagens usando fetch. Então, o ideal aqui seria deixar N mesmo e ser feliz, né? Aqui é um ref tipo N e ter que deixar assim mesmo, tá? E é isso. Basicamente é assim que a gente puxa dados da API usando fetch. Aqui, inclusive, usuários você pode manipular normalmente, como se fosse qualquer outro objeto do JavaScript. Você pode aqui falar, por exemplo, usuários.data, né, acessar uma das 3 propriedades que ela retorna para você. Usuários.meta, usuários.links. Perfeito, tá tudo aqui, beleza? Tá tudo aqui. Então, vamos lá, vamos para o próximo modo, que é usando uma biblioteca chamada Ladessa API Client. Então, tá em outra branch que ela tá instalada, certo? Git checkout API Client. Dá um npm install, e tem o pacote dessa biblioteca nessa branch. E torcer para ele ser rápido. Isso, perfeito, amigo. Beleza. Deu certo aqui no Nuxt, deu certo. Eu espero que sim, o Nuxt está carregando. Enfim, enquanto ele carrega, eu vou dar uma introdução.
Essa biblioteca Ladeça API Client, ela disponibiliza essa classe, Ladeça API Client, certo? E essa classe tem todas as propriedades que permitem que a gente acesse a API. Então, aqui no Swagger, você pode ver a documentação. E tudo que tiver aqui, tudo que você vê, ambientes, reservas, perfis, usuários, né, como a gente está usando aqui, tudo isso são propriedades da classe Ladeça API Client, certo? Então, a gente vai acessar a API por meio dessa classe. Não vai ser pelo FET diretamente, vai ser pelo Ladeça API Client. Então, vamos lá. Eu quero acessar usuários, certo? Aqui vai entrar em usuário service. Usuário service é uma classe dedicada exclusivamente à lógica de gestão de usuários no sistema. E essa classe tem o método chamado usuário list, que é exatamente o que eu quero, listagem de todos os usuários cadastrados no sistema, certo? Então, eu já tenho tudo que eu preciso, basicamente. Eu vou apagar tudo que eu fiz até agora. Eu vou apagar tudo. E vou acessar Ladeça API Client. Como é que eu faço isso? Você vai utilizar a função use API Client. Quando eu clico um ponto para acessar as propriedades, já está tudo aqui, ó. Tudo que eu vi nessa tela já está aqui, disponível para mim, tá? Então, eu quero acessar usuários, e de usuários eu quero acessar o método usuários list. Usuário list. Perfeito. E acontece que isso aqui, eu vou armazenar o que ele vai me retornar, certo? Então, eu vou const usuários é igual a wait. Tem que usar o wait porque por baixo dos panos a API Client está fazendo um fetch, tá? Então está retornando uma promise, então ainda é assíncrono, ainda tem que usar o await. E basicamente é isso. Acabou, eu posso aqui, usuários, vou colocar dentro do pré-code, vai ficar bonito. Pronto, deu certo. O mesmo resultado eu tive com o fetch, certo? Só que aqui o processo foi muito mais fácil. Eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, acessar propriedades, usuários.meta, usuários.links, etc. Beleza? Esse aqui é um jeito só mais prático de fazer. E só tem API Client no Ladeça, tá? Se você for trabalhar em outro lugar, muito provavelmente vai ter que fazer o fetch na mão mesmo, porque isso aqui é só uma facilidade que a gente tem, tá? Aí, tem mais uma coisa que eu vou mostrar. Tem mais uma biblioteca envolvida, que é uma biblioteca chamada Tanstack, que está em outra branch. Vou dar npm install. Enquanto carrega, eu vou introduzir Tanstack. Tanstack Query é uma biblioteca que não tem só para Vue, tá? Ela tem para vários outros frameworks, como vocês podem ver. E ela é basicamente para gestão de fetch, de cache, enfim, essas coisas no front-end, tá? Então, uma coisa muito útil que essa biblioteca faz é o refetch. Refetch, ele é literalmente você fazer o fetch do JavaScript mais de uma vez, né? Você refazer o fetch. Isso é útil porque, digamos que você fez uma requisição uma única vez, né? Fez o fetch uma única vez para a API e por algum motivo deu erro. Na maioria das vezes, se você fizesse o fetch de novo, daria certo. Sabe, aquelas vezes que você clica no tentar novamente e vai e carrega. Com a API é a mesma coisa. Às vezes na segunda ou na terceira vez dá certo. E essa biblioteca serve justamente para fazer essas tentativas sem que a gente precise programar isso. Ela abstrai todo o processo. Não só isso, mas também gestão de memória cache, né? Então, às vezes você faz um fetch, você faz uma requisição, e essa biblioteca armazena o resultado dessa requisição em cache do seu navegador, para você não precisar refazer essa requisição toda vez que for precisar acessar os dados.
Isso não só economiza na internet e tal, mas também deixa a aplicação mais rápida, porque deixa a aplicação com impressão de estar mais rápida, né? Porque não precisa ficar na tela de loading toda hora esperando os dados chegarem da API, certo? Então é uma biblioteca que a gente está usando no front. Muitos lugares ainda não estão usando, mas é bom a gente trocar o máximo possível tudo para usar a Transtack Query, certo? Então eu vou passar agora como usar a querida Transtack. Primeiramente, a gente vai usar ela junto com a API Client, certo? Então eu não vou apagar essa linha de código, só vou introduzir uma coisa nova chamada UseQuery. Uma observação importante: UseQuery é uma função da biblioteca Transtack Query, mas o UseQuery, eu esqueci de estar PNP install. UseQuery serve apenas para consulta e listagem, tá? Não serve para edição, não serve para exclusão, não serve para nada, tá? Então vamos lá. Esse método UseQuery espera um parâmetro, um parâmetro de um objeto. E esse objeto deve ter pelo menos duas propriedades, um chamado QueryKey e outra QueryFN, tá? O QueryKey é um ID, é um identificador único dessa query, dessa consulta que você vai fazer para a API, tá? QueryKey sempre deve ser um array, e aqui dentro desse array pode colocar qualquer coisa. E aqui eu vou colocar uma string chamada usuários, chamada usuários. E como é um array, eu posso colocar quantos itens eu quiser aqui dentro, eu posso colocar outro chamado usuários list. E pode colocar qualquer outra coisa aqui, tá? Não tem problema não. Então, isso aqui é só para identificar. A minha requisição tem que ter o QueryKey, tá? É obrigatório. O segundo é QueryFN. FN significa função, tá? Então, isso aqui indica a função que eu vou executar para chamar os dados da minha API, tá? Então, aqui você pode colocar o fetch do JavaScript que eu fiz antes. Você pode colocar o API Client, que eu acabei de ensinar, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar o API Client, tá? Mas se quiser usar o fetch, também funciona, tá? E uma observação importante, no QueryFN, sempre tem que colocar uma função que retorne uma promise, tá? Então, você sempre pode colocar aqui, por exemplo, uma função async, certo? No meu caso, eu vou colocar uma função async que retorne esse trecho de código aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu estou dizendo pro Transtack Query, olha, busca as informações que eu quero aqui no API Client, beleza? Pega a listagem de usuários e, por favor, retorne ela para mim, beleza? Eu posso apagar esse trecho de código. Mas ainda não acabou. Eu preciso armazenar esse retorno de dados em algum lugar. Então, eu vou armazenar em uma variável chamada query, beleza? Então, vamos ver o que tem dentro dessa query. Espero que esteja tudo certo. Espero que esteja tudo certo. Perfeito, deu certo. Aqui o query, como vocês podem ver, é um objeto. Ô, amigo. É um objeto que tem várias propriedades. E tem algumas propriedades e a que tem os dados que a gente quer puxar é a propriedade chamada data, certo? Então, se eu vier aqui, query.data, eu vou ter que... Pronto. Aqui eu já tenho as informações que ele me retornou. E vocês podem ver que aquele objeto de 3 propriedades, que é data, cadê meta e links, beleza? Então, vamos lá. Vamos se atentar às outras propriedades da query. Aqui a gente tem, isLoading, isSuccess e isError. Essas propriedades servem para indicar o estado da minha consulta, o estado do meu fetch. Então, por exemplo, o meu fetch ainda está em andamento, eu ainda estou no processo de buscar os dados da API, sim, então isLoading é verdadeiro, tá? Ou, eu estava buscando os dados da API, mas deu algum erro no caminho, tipo, deu erro de internet, o Transtack tentou fazer o fetch várias vezes, mas não deu certo, talvez você está sem internet na sua casa, deu erro, não tem jeito. isError vai ser verdadeiro.
Agora, caso contrário, ele já buscou os dados, deu tudo certo, os dados chegaram com sucesso, tá tudo perfeitinho, e success, né, sucesso é verdadeiro. Beleza. E isso aqui é muito importante porque todas essas são propriedades reativas, tá? Elas são reativas, elas mudam de acordo com o estado, porque elas indicam a situação atual da sua requisição. Isso é muito útil para você usar no seu template. Então, uma coisa muito útil que você pode fazer, por exemplo, div verif query.loading div else if query.error div.else if. Aqui você pode colocar tanto query.success quanto query.data, certo? Porque se não está carregando nem deu erro, é porque deu certo, não tem outro estado para sua query estar. Então aqui você pode tanto validar, né, as suas informações para saber se elas são undefined ou não, ou averiguar logo a propriedade success para saber se não é verdadeiro, certo? E aqui dentro de cada uma dessas divs, dessas seções, enfim, você coloca o que deve ser exibido para o usuário. Então, tá carregando, então você vai mostrar uma bolinha de loading, sabe? Ou deu erro, você vai mostrar, não foi possível buscar as informações. E se deu certo, né, você pode colocar aqui as informações em si, certo? Enfim, isso aqui é a forma que o Tanstack recomenda fazer, né? Se você for lá procurando a documentação, vai estar escrito desse jeitinho, tá? E é uma forma bem intuitiva de você trabalhar os estados da sua aplicação, né? Bem facinho. E uma coisinha importante que pode facilitar a sua vida é que, como vocês podem ver aqui, a gente não usou muitas propriedades do objeto query, né? Query é cheio de propriedades, como a gente viu. Deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu botar em pré-code. Aqui. É cheio de propriedades e a gente usa, tipo, 3, 4 delas. Então, o que você pode fazer? Pode utilizar a sintaxe de desestruturação de objetos, tá? Isso é uma coisa opcional, é só para, às vezes, deixar o seu código um pouco mais claro, enfim, facilitar um pouco a sua vida. Se você não conhece a desestruturação de objetos, pesquise, tá? Ela também funciona com arrays e é uma sintaxe do próprio JavaScript de vanilla, não tem nada de view, não tem nada de Nuxt nela. Beleza? Então, essa sintaxe de desestruturação funciona o seguinte. Abre chaves. Se for um array, você abre essas coisinhas aqui que eu sempre esqueço o nome, certo? Se for array, você abre as chaves de array, tá? Mas é objeto, eu estou desestruturando o objeto. Então, eu vou abrir os colchetes. E aqui dentro eu vou colocar todas as propriedades do objeto que eu quero ter acesso. Então, por exemplo, eu quero ter acesso somente ao isLoading, isError e data. Se eu quiser acessar qualquer outro, pode também, tá? Tipo, success, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar aqui quantas você quiser. E aí, eu posso usar essas propriedades como se fossem variáveis mesmo. Então, posso colocar aqui para exibir o valor de isLoading. Se ele quiser, ele exibe o valor de isLoading. Aqui, true. Falso. Pronto. Como vocês viram, o isLoading estava verdadeiro porque eu atualizei a página. Quando eu atualizei a página, o Tanstack falou, bom, atualizou a página, vamos ver se tem alguma informação nova na API. Então, nisso, ele foi fazer uma requisição nova. E quando ele foi fazer essa requisição, quando ele estava em andamento, o isLoading ficou verdadeiro. Aí a requisição terminou, ficou falso de novo, certo? Eu vou colocar outra, isError. Vamos ver se está erro. Vai ficar a mesma coisa, porque a gente viu que a requisição deu certo, vai ficar falso também. Posso colocar aqui data. Ó, eu tenho todas as minhas informações aqui, certo? E success. Enfim, posso colocar o que eu quiser. E success deu true porque foi sucesso a minha requisição, ela deu tudo certo, não deu erro nenhum. Beleza? E um detalhe. Digamos que tem outra página
e essa outra página também tem a listagem de usuários. Nesse caso, você vai usar o use query também, tá? E observa, né, fique atento para usar a mesma query key, né, o mesmo ID nas duas queries. Por quê? Porque o Tanstack vai observar que você está fazendo duas queries com o mesmo ID. Quando ele observar isso, ele vai reaproveitar dados que ele já tem. Então, digamos que ele já realizou essa query dessa tela. E aí você foi para outra tela. Ao invés dele fazer essa requisição de novo na outra tela, ele vai observar, bom, eu já tenho esses dados aqui guardados, já estão em cache. Então, ao invés de fazer uma nova requisição, ele só vai reutilizar o que já tem e vai facilitar muito a sua vida. A aplicação vai carregar mais rápido, vai economizar recursos de rede, enfim. Então, se atenta a sempre utilizar a mesma query key para queries que tem que ter o mesmo resultado, beleza? E uma coisa legal, um recurso muito legal do Tanstack, se você tiver que fazer a mesma query diversas vezes na sua aplicação, ao invés de ficar copiando e colando código, tem um recurso aqui, Deus queira que eu ache, Query Options, tá? Eu não vou entrar em detalhes, eu vou pedir que, se você se interessa, você venha ler a documentação, porque tem muita coisa além do que eu falei aqui, como vocês podem ler, eu falei nem 1% do que tem aqui, mas enfim. Aqui no Query Options você coloca a configuração de query que você quer e você pode reutilizar ela quantas vezes você quiser. É literalmente uma chamada de função que você chama várias vezes, né? Que você reutiliza o código várias vezes, tá? Só tô citando esse recurso aqui porque pode ser útil para alguém aí, tá? E, bom, pelo que eu me lembro é isso. Eu espero que eu tenha tirado dúvida de todo mundo. Se ficou confuso, se eu falei muito rápido, eu peço perdão. Às vezes eu falo muito rápido, eu não percebo. Perdão se ficou confuso. Qualquer coisa pode me chamar no Discord, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar na escola, pode me chamar em qualquer lugar. Pode pesquisar também, eu recomendo que todos pesquisem as coisas. Eu vou deixar na descrição os links das documentações, né? Todos esses links que eu usei aqui. Ô, amigo. Todos os links que eu usei aqui eu vou deixar na descrição, tá? E basicamente é isso, pessoal. Um beijão pra todos.